Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça a sessão desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal. Podemos nos sentar. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de setembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux. Vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Comunico aos excelentíssimos colegas e a toda a audiência que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Leonardo da Vinci de Indaial, Santa Catarina, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco, Luz, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Ministro Ricardo Lewandowski, hoje fizemos uma pauta mais enxuta, até para esgotarmos as listas. Então, a ideia é terminarmos 2 julgamentos na pauta divulgada e também enfrentarmos as várias listas que estão colocadas. Há um primeiro caso que trata-se do recurso extraordinário 615.503, de relatoria do ministro Teori Zavascki, que encontra-se na seguinte situação: recorrente Caixa Econômica Federal, recorrido Antônio Batista da Silva, amicus curiae União. Papeleta divulga que adiado para julgar conjuntamente com a AD 2418 e a AD 3740 e o RE 590.880. Isto foi em 18 de setembro de 2014. A sessão seguinte consta que, após o voto do ministro Teori Zavascki, relator, negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, falta exatamente o voto de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, é quem passa a palavra. Pois não, muito obrigado por me conceder a palavra e por finalmente me pautar um voto em plenário, depois de tanto tempo sem poder trazer aqui alguma contribuição para as discussões deste egrégio plenário. Mas, senhor presidente, eu acho que na qualidade de presidente, eu fui o último a votar e, com a responsabilidade de presidente, que Vossa Excelência também tem, fiquei impressionado com o resultado deste recurso extraordinário, que se encaminhava, e como de fato já há uma maioria nesse sentido, em direção ao improvimento do recurso da Caixa Econômica Federal. Vossas Excelências verão, eu estou distribuindo meu voto, estou acompanhando o ministro Teori Zavascki também pelo improvimento, estou negando o provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal. E aqui a matéria é a seguinte: a Caixa, em embargos à execução, foi condenada em primeiro e segundo grau de jurisdição, segundo grau este
correspondente ao Tribunal Regional Federal de São Paulo, a corrigir o saldo do FGTS em face do Plano Collor II. O ministro Teori Zavascki trouxe um voto bastante substancial, ou substancioso, melhor dizendo, que reproduzo em grande parte. Eu trago alguns outros argumentos, mas nego provimento também ao recurso. No entanto, pela argumentação tanto do ministro Teori Zavascki como pela minha argumentação, nós estamos, talvez, nos distanciando relativamente à solução que estamos dando para o caso da tese que foi fixada no tema 360, objeto desse recurso. Como nós temos 900 processos sobrestados, segundo o último levantamento que fiz, eu entendo que, estou terminando aqui por uma razão de ordem prática, seria interessante que nós, talvez, firmássemos uma tese para facilitar o entendimento dos tribunais AQUO. É necessário. Pois é, eu estou inclusive, desculpe interromper. Pois não. Com não só dificultosa ausência, mas a triste ausência do ministro relator, que no voto por escrito trouxe uma tese, mas Sua Excelência hoje... Então, precisamos, uma vez definido o resultado do julgamento pela negativa de provimento, realmente fixar uma tese. Então, Vossa Excelência coloca um ponto que é central aí. Então, senhor presidente, para não inovar muito com relação às discussões que já se travaram nos diversos feitos que dizem respeito a essa matéria, eu estou propondo para início de discussão que nós aproveitemos o item 3 da ementa da ADI 2418 do Distrito Federal, redigida pelo próprio ministro Teori Zavascki, que tem a seguinte dicção. Apenas para começo de discussão, claro que podemos elaborar melhor ou reduzir para que fique mais inteligível. Mas acho que o ministro Teori Zavascki, naquela sentada em que se julgou a ADI 2418, foi muito feliz, dizendo o seguinte no item 3 que eu proponho como tese: são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC, do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC de 73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC de 2015, o artigo 525, parágrafo 1º, 3 e parágrafos 12 e 14, o artigo 535, parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequente esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais. Ou B, a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, e C, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Claro que nós podemos aí, do ponto de vista estilístico, reduzir um pouco essa tese, mas eu quis ser o mais fiel possível ao legado do eminente ministro Teori Zavascki. Estou apresentando esta tese. O que parece importante aqui, senhor presidente, é assentar o seguinte, que a Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Nós temos 900 processos sobrestados, certamente temos um outro grande número de processos também que discute essa matéria, ainda não em grau de recursos,
há um impacto considerável, sem dúvida nenhuma, nas contas deste fundo, e, portanto, eu pedi vista, mas, de qualquer maneira, estou acompanhando o ministro Zavascki propondo essa tese. Talvez pudéssemos até deixar a tese para um outro momento, se podemos refletir melhor. Presidente, pela ordem, em primeiro lugar, queria cumprimentar Vossa Excelência. Ontem eu não pude estar presente, mas, num pequeno intervalo das minhas orações, pude vê-lo presidir aqui a sessão. Queria parabenizá-lo. Obrigado. E me manifestar como seu vice-presidente, que estou sempre ao seu lado para os objetivos nobres da nossa instituição. Nesse caso específico, senhor presidente, a discussão era saber o seguinte: se a declaração de constitucionalidade ela é proclamada antes do trânsito do julgado, pode ser arguída a impugnação à execução do julgado. Se ela é posterior ao trânsito julgado da decisão, essa declaração de constitucionalidade servirá de base para uma ação rescisória, desde que proposta aquele biênio. É isso aí. Até a tese gravita sobre isso. E o Código reiterou isso. Reiterou porque já era esse entendimento que vinha se seguindo, através da jurisprudência do STJ, e aí fixou-se essa tese no STJ, e depois a comissão recebeu uma série de sugestões, e essa foi acolhida. Porque, digamos assim, não se pode desconhecer a declaração de constitucionalidade. Então, como agora é cumprimento da sentença, ainda estamos no processo de cognição. Então, leva em consideração a declaração do Supremo. Depois, se transitar em julgado, por uma questão de segurança jurídica, só através de ação rescisória. Foi a tese do Tribunal de São Paulo e também da primeira do ministro Teori, que já tinha lá, quando nós trabalhamos no STJ, ele tinha esse ponto de vista. Estou fazendo um resumo do que disse o ministro Teori nas várias ações. Não é isso? Exatamente, perfeitamente. Vossa Excelência, como professor de direito processual, resumiu perfeitamente a questão. Presidente, se Vossa Excelência me Sim, permite, normalmente, como o ministro Lewandowski já indicou, se formula uma tese um pouco mais concisa, mas nesta hipótese, creio que o teor do texto que Sua Excelência traz à colação explicita não só o caso concreto, mas as diversas circunstâncias. Eu tenderia a acompanhar integralmente com esse detalhamento, porque, claro, nesta hipótese, creio que isso contribui para as diversas destinações dessa deliberação, a uma maior nitidez do que está sendo deliberado aqui. Para antes da tese, nós temos a seguinte situação: a unanimidade está sendo negado provimento ao recurso. Da Caixa. E, desde logo, proclamam esta parte. Neste sentido, quem ficará redator para o acordo é o primeiro voto proferido após o ministro Teori Zavascki, que é exatamente o voto do ministro Luiz Edson Fachin. E Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, acaba de acatar a sugestão de tese formulada por Vossa Excelência nesse voto vista que Vossa Excelência hoje profere, e resgatando o posicionamento, inclusive, originário do próprio ministro, saudoso ministro e amigo Teori Zavascki. Então, penso que vou colher agora, basta colher os votos relativamente à tese, na medida que Vossa Excelência já votou conforme essa tese, e quem ficará redator para o acordo, independentemente da tese, também adotou a referida tese. Ministro Alexandre de Moraes, quanto à tese, Vossa Excelência vota? Acompanho. Acompanho. Ministro Luiz Roberto Barroso. A tese ficou realmente um pouco alongada, mas eu penso que para esta circunstância talvez seja... A tese está no voto de Vossa Excelência, ministro Lewandowski? Está no fundo. É o último. No último. Eu, depois de votar, eu digo, caso aprovada, caso a Corte caminhe no sentido do improvimento, eu sugiro para que as Cortes possam melhor se orientar, uma tese. E essa tese, para que não fosse uma tese nova, ex ovo,
ex-novo, ou ab-ovo, eu estou trazendo uma tese que consta do item 3 da ADI 2418, de lavra da emenda redigida pelo próprio Teori Zavascki, que, a meu ver, resume perfeitamente essa controvérsia. E vejam que, nesse caso específico, que é um recurso extraordinário, a rigor deveria ter sido julgado em conjunto com a respectiva ação direta 2418. Não foi, não sei por que circunstâncias, mas, enfim, foram chamados sem chamar essa vista. E o ministro Ricardo Lewandowski, ao trazer o voto vista, adota o item 3 da ementa, prevaleceu por maioria, e o relator Teori Zavascki colocou esse item 3. Então, a sugestão do ministro Ricardo Lewandowski, acatada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que foi o primeiro voto a acompanhar o relator, ministro Teori Zavascki, que ficará redator para o acordo, disse adotar, então, esse item 3 da ementa da ação direta 2418. Está um pouco longa, mas... Está um arrazoado, mas eu estou acompanhando. Pois é. Não é súmula, é tese? É tese. Não, é que eu quis ser o mais fiel possível ao pensamento do próprio ministro Teori Zavascki. E como eu li da papeleta, em 18 de setembro de 2014, a deliberação à época foi de julgar este caso em conjunto, inclusive com essa respectiva ação direta. Eu liberei minha voto vista há muito tempo, Sim. por alguma razão, sei lá, operacional, talvez não tenha vindo a julgamento juntamente com esses outros casos. Ministra Rosa Weber, quanto à tese? Eu estou acompanhando, senhor presidente. Ministro Luiz Fux? Eu sintetizei, mas acompanho. Ministro Gilmar Mendes? Eu também, presidente. Na verdade, eu entendo que esse distinguishing, que foi, como disse o ministro Fux, vem da jurisprudência, talvez fosse até desnecessário. Acho que nesse sistema que nós temos, acaba-se tendo talvez um quadro um tanto quanto confuso em saber se a decisão do Supremo ocorreu antes ou depois da decisão com trânsito em julgado, não é? Para fazer o distinguimento. Porque o que acontece com a fórmula do 741? No fundo, ela parte da premissa de que a lei declarada inconstitucional, ela é nula. Portanto, se tenta executar uma decisão, não é? Ela está contrariando, de alguma forma, a Constituição. Dá-se, portanto, aos embargos à execução, não efeitos rescisórios, mas vamos dizer assim, um efeito paralisante. Não é? Basicamente é isso. Agora, de qualquer sorte, nós temos agora lege habemus, não é? Porque temos o CPC, não é? Que colocou, inclusive, no parágrafo 15, que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, então, nesse caso, deverá-se ter sempre ação rescisória, não é? Mas, então, eu só queria fazer essa... O Código, ministro Gilmar, ele criou uma hierarquia da força da jurisprudência a partir das decisões do Supremo. Então, sim, realmente tem que ser... Em primeiro momento, a lei tem presunção de constitucionalidade. Uma vez declarada inconstitucional, ainda no curso do processo de conhecimento, pode-se alegar. Se a decisão transita em julgado primeiro e depois vem a declaração de constitucionalidade, aí tem de proposição rescisória com fundamento na declaração ulterior de constitucionalidade no período bienal. E manter uma certa segurança jurídica. Não, certo. Porque como a gente tem essas disfunções, não é, em termos de momentos em que de julgar, mas de qualquer forma lege habemus, né? Temos, portanto, vou acompanhar o... E aqui, ministro Gilmar, se Vossa Excelência me permite, eu usaria uma expressão latina, quod abundat non nocet. Sim. Quer dizer, nós simplesmente estamos repetindo... Esse é um caso que é necessário. Claro. Repetindo simplesmente que já foi decidido. Sem inovação nenhuma. Acrescente a isso do ambiente, vamos socorrer. Sim, claro. Porque se não entrar com a rescisória... Ministro Marco Aurélio. Presidente, neste caso eu tenho como em jogo o sistema constitucional.
a coisa julgada tem envergadura constitucional e nem mesmo uma lei pode sobrepor o que contido em título já coberto pela preclusão maior. A própria Constituição mitiga a coisa julgada, reconheço, ao cogitar da ação rescisória, da ação de impugnação autônoma. Mas outra ação não se equipara à rescisória, como é a ação revelada pelo manuseio de embargos à execução. Ou seja, se se quer discutir a coisa julgada, o meio próprio adequado é a ação, repito, de impugnação autônoma à rescisória, e não embargos à execução, para retirar-se no julgamento deles embargos que consubstanciam a ação, retirar-se do mundo jurídico um título judicial exequendo e, portanto, já coberto pela coisa julgada. Creio que é um passo demasiadamente largo no que se empresta ao Código de Processo Civil anterior e ao atual, né, no que prevê os embargos à execução com tornos de rescisória. De duas, uma, ou se tem a adequação da rescisória, e aí se ajuiza a rescisória e se busca cortar o título judicial, ou não se tem o manuseio e não cabe emprestar a ação de embargos à execução, emprestar contornos de rescisória. Continuo convencido. Por isso, ao votar, votei de forma simples na matéria, né? Reportei-me a pronunciamentos anteriores, né? A pronunciamentos anteriores, ou seja, formalizados. Esses pronunciamentos na ação direta de inconstitucionalidade 2418 e no recurso extraordinário 590-880. De qualquer forma, nós estamos agora já discutindo tese. E como minha ótica é diametralmente oposta à do colegiado... Embora na negativa de provimento, pelos fundamentos trazidos, acompanhava o relator, negando o provimento. No voto anterior, no voto anterior, reporto-me, presidente, portanto, aos votos proferidos, que farei transcrever na DIN 2418 e 5.590-880, recurso extraordinário, e, no caso, né, o recurso é da Caixa. É da Caixa. E está sendo desprovido. Vossa Excelência, se desprover o recurso, está votando de acordo com a tese agora enunciada, porque Vossa Excelência está dando prevalência à força da coisa julgada nos termos da Constituição. A tese é em sentido diverso. Não, a tese, ela estabelece essas distintas hipóteses que o ministro Fux agora eu não estabeleço, porque eu só reconheço um instrumental capaz de fulminar a coisa julgada, que é a ação rescisória. Eu não dou esse alcance aos embargos. Aqui é mais um exemplo daqueles casos, ministro Marco Aurélio, em que a repercussão geral acaba objetivando o caso concreto. Então, muitas vezes, o sinal... Eu sei, presidente, mas quanto à tese, eu estaria a contrariar tudo que sustentei até aqui, em termos de ofício judicante, se adotasse a tese, né, sugerida, ou seja, de emprestar-se a ação de embargos à execução contornos de rescisória, seja qual for o móvel, né, para chegar a tanto. Eu não empresto. Por isso, voto de forma contrária à tese sugerida.
Eu acompanho também a tese sugerida e proclamo, então, que por unanimidade foi negado provimento ao recurso e, por maioria, fixada a tese para o presente recurso extraordinário o item 3 da ementa da ação direta de inconstitucionalidade 2418. Redator para o acórdão, ministro Luiz Edson Fachin. Quanto à tese, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Embargos de declaração. Nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 211.446, procedente de Goiás. Relator, ministro Luiz Fux, embargante à União, embargado Agropecuária Jales Machado Limitada. A papeleta consigna que, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que dava provimento aos embargos de declaração, corrigindo erro material, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, se o ministro Marco Aurélio me permitir, porque já tem um tempo, não é essa? Já tem um tempo essa... O pedido de vista foi... Julgamento. O pedido de vista foi em 18 de agosto de 2016 e a devolução do processo para continuidade do julgamento em 25 do mesmo mês. Não, eu digo, o julgamento foi em 2000. O julgamento originário, ministro Marco Aurélio. Então, eu só queria esclarecer... nesse julgamento, no meu modo de ver, e vamos ouvir depois a opinião do nosso vice-decano, nesse julgamento... Não, Vossa Excelência já conhece a minha opinião e eu vou procurar saber, inclusive, como ela extravasou, né? Porque recebi na bancada... Eu que lhe mandei. Algo em que um assessor de Vossa Excelência, e eu estranho muito que isso tenha ocorrido, consigna que, de acordo com informações obtidas, o ministro Marco Aurélio deve divergir. Não é lá, mas que cita como Vossa Excelência votou originariamente. Eu entreguei, eu que dei fica melhor o quadro. Eu que entreguei para você. Imagina se eu entregar para você. Fica, portanto, palatável. Para utilizar uma expressão do ministro Francisco Rezende. Está justificada a colocação, não presidente. Não faria isso de forma alguma. Então, o que houve foi o seguinte, a turma julgou como se o caso for... A mesma lei criou fim social e contribuição social sobre o lucro. Aí o julgado só se referiu sobre fim social e o objeto do julgado era a contribuição social sobre o lucro. Então, essa matéria ficou em aberto. O ministro Marco Aurélio, na oportunidade, então, ele disse, olha, houve aqui uma omissão que tem que voltar para julgar. E eu disse no meu embargo de declaração, essa omissão... Ministro, isso eu ainda vou dizer... Eu ainda não prolatei o voto. Não, lá no primeiro julgamento. Eu acho que o contexto se complica, presidente. Não, lá no... Eu não passo o meu voto a quem quer que seja, eu não sei como o ministro tem esse domínio. Não, no voto originário. O meu voto será no sentido de prover o declaratório para o tribunal de origem apreciar a matéria de fundo. Mas vai ser os segundos embargos de declaração. Estou me referindo ao primeiro voto do ministro Marco Aurélio no primeiro embargo de declaração. E a única sugestão que eu fiz dos embargos de declaração, os embargos são da Fazenda. O que ocorre? O Supremo já tem uma posição firmada sobre essa tese em relação à qual o tribunal se omitiu. O que diz o Código de Processo? Quando o órgão do tribunal já tivesse pronunciado sobre determinada matéria, não se remete de novo a esse órgão. Eu estou usando o raciocínio analógico para dizer o seguinte, o Supremo, em razão da data do julgamento de 2000, o Supremo Tribunal Federal, sobre essa parte remanescente, ele já tem jurisprudência. Daí eu ter votado... Mas vamos ouvir o voto visto. Não, isso fui eu, estou falando do meu voto. Porque, como já tem muito tempo, eu estou esclarecendo por que eu votei, dando razão à Fazenda, porque já temos a jurisprudência firmada. E aí entendi que seria, no meu modo de ver, um desperdício mandar votar. Passo a palavra ao ministro Marco Aurélio para o voto visto. Presidente, reafirmo o entendimento segundo o qual os segundos declaratórios pressupõem vício
no acordo resultante do julgamento dos anteriores. Mas a situação aqui é emblemática em termos de erro material propriamente dito. E esse erro material ele não foi afastado na apreciação dos embargos declaratórios anteriores. Então, dentro desse quadro de excepcionalidade maior, eu admito os segundos embargos declaratórios da União. Conhece dos segundos embargos? Sim. O que houve, né? Se julgou matéria que não estava controvertida no processo. Se enfrentou o conflito de interesses como se discutisse no processo fim social, quando, na verdade, o processo versa sobre a contribuição social sobre lucro líquido, CSLL. A União protocolou embargos pretendendo sanar, reconheço, né, a contradição veiculada no voto vencedor, bem assim a suposta omissão relativa ao fundamento de cassação da multa processual fixada pelo Tribunal de Origem. Submetidos ao plenário os embargos, foram eles desprovidos, sem adentrar-se a análise do articulado, ou seja, se não admitirmos esses embargos declaratórios, a União ficará sem jurisdição, muito embora tenha, né, sustentado o equívoco ocorrido no pronunciamento judicial. Então, admito excepcionalmente os segundos declaratórios, já que a matéria foi versada nos anteriores e persistiu, né, o erro material, né? No mais, eu me reporto, presidente, e disse bem o ministro Luiz Fux que o caso data do ano de 2000, ao voto que eu proferi vencido na turma. Na segunda turma, né, eu estou na primeira, né, já há algum tempo, desde que deixei a presidência do tribunal em 2002, né? Não chego, né, à supressão de instância, julgando matéria que até aqui não foi julgada pelo órgão revisor, pelo Tribunal de Origem, eu creio que foi o terceiro regional federal, né? Não chego a adentrar a matéria de fundo, porque não fez o órgão revisor que atua no campo ordinário. E em sede extraordinária não se pode julgar pela primeira vez matéria, suprimindo-se, como eu disse, instância. A segurança jurídica pressupõe, para ter-se o provimento do extraordinário, que o tema tenha sido debatido e decidido no Tribunal de Origem. Por isso, eu tenho voto escrito, não vou lê-lo, né, para não cansar, né, os colegas, no sentido de prover os embargos declaratórios e segundos embargos declaratórios da União para determinar a baixa do processo ao Tribunal de Origem, o Regional Federal da Terceira Região, a fim de que emita, porque não emitiu até aqui, entendimento explícito sobre o que versado nos declaratórios lá interpostos, ou seja, a inconstitucionalidade das majorações de alíquota consideradas as leis 7.856 de 89 e 7.988 de 89, caindo, evidentemente, a multa alusiva aos embargos declaratórios protocolados no regional, que foram sapecados, né, à União. É o meu voto, presidente. Não queimo etapas. Senhor presidente, apenas para contribuir com o debate, eu fiz algumas pesquisas sobre o assunto e o meu voto coincide, em parte, com o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Eu estou provendo, segundo os embargos, que entendo que houve realmente uma omissão,
mas desde logo eu estaria negando o provimento ao presente recurso extraordinário, porque no julgamento do RE 197-790 de Minas Gerais, esta Corte reconheceu a constitucionalidade da discutida majoração da alíquota, consoante se verifique da ementa abaixo. Então, nós já nos pronunciamos sobre esta... eu só, se me permitir, senhor presidente, mais meio minuto, a ementa diz o seguinte: contribuição social, Lei 7.856, de 25 de outubro de 89, essa lei a qual agora o ministro Marco Aurélio faz alusão, que no artigo 2º elevou a respectiva alíquota de 8% para 10%. Legitimidade da aplicação da nova alíquota sobre o lucro apurado no balanço do contribuinte, encerrado em 31 de dezembro do mesmo ano. Tratando-se de lei de conversão da medida provisória 86, de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta que flui o prazo de 90 dias previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o qual, no caso, tem por termo final o dia 24 de dezembro do mesmo ano, possibilitando o cálculo do tributo pela nova alíquota sobre o lucro recorrente apurado no balanço do próprio exercício de 89, recurso não conhecido. Então, senhor presidente, diferentemente do eminente ministro Marco Aurélio, embora acompanhe sua excelência no sentido do provimento segundo os embargos, eu, desde logo, até para evitar que o recurso desça novamente à primeira instância, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário com base no RE 197-790, onde nós já reconhecemos a constitucionalidade da majoração da alíquota da CSL. Perdão, senhor presidente, por me antecipar. O ministro relator, ministro Luiz Fux, ao acolher... Já julgo direto. Também nessa linha de negar. Então, Vossa Excelência... Então, eu acompanho, porque não me lembrava mais como se pronunciou o ministro Fux, e eu ousei, então, antecipar meu voto. Foi só o que eu disse. A diferença é que o eminente ministro Marco Aurélio entende que deveria baixar porque a origem não teria se manifestado. E Vossas Excelências, o ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, entendem que, já havendo jurisprudência, já podemos, desde logo, deliberar sobre o tema. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro, doutor Luciano. Eu aqui peço o vênia ao ministro Marco Aurélio, nem vou me estender após o que disse o ministro Luiz Fux, e o próprio voto no julgamento dos embargos, corrigindo o problema do fim social para a CSLL, também entendo que seja o caso de aplicar já o decidido tanto no RE 197-790, pela constitucionalidade da majoração da alíquota para o ano base 89, quanto também se aplicaria aqui o RE 183-119, aí a questão da inconstitucionalidade da base de cálculo, que se aplica exatamente no caso em questão, como aplicou o eminente ministro relator. Acompanhe, então, o ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, e eminente ministro visitor, ministro Marco Aurélio, eu tenho um posicionamento que estou trazendo à colação, senhor presidente, no sentido de acompanhar o provimento dos embargos de declaração, tal como fez o eminente ministro relator, e no que também veio ao encontro desta tese o eminente ministro Marco Aurélio, prover para sanar o erro material e a omissão e referir-se, portanto, à contribuição sobre o lucro líquido nos termos em que foi examinado. Quanto ao segundo aspecto, o recurso extraordinário interposto por Agropecuária Jales Machado Limitada em 22 de abril de 1994, verifico que as folhas 1110 dos autos no TRF da respectiva região assentou o seguinte, referindo-se à decisão do TRF da primeira região. A decisão incorreu em omissão quanto às alterações da Lei 7689, de 88, instituídas as alterações pelas leis 7856 e 7988, que majoraram as alíquotas da contribuição social de 8% para 10%, quando esta
suscitada de maneira clara e inequívoca na petição inicial, motivo pelo qual opôs a recorrente embargo de declaração objetivando suprir a referida omissão para fins de pré-questionamento e devolução do conhecimento da matéria nas instâncias superiores, via recurso especial extraordinário, sendo estes embargos rejeitados sob a alegação de serem protelatórios, culminando com a imposição de multa. O eminente ministro relator está decotando a multa. E o que concluiu o eminente ministro Marco Aurélio foi no sentido de entender que esta matéria, ao menos nesta hipótese, que julga, segundo a percepção do ilustre relator, constitucional, a Lei 7689, que o ministro Marco Aurélio está assentando, que este tema não foi objeto de deliberação pelo Tribunal Regional Federal. Mas aqui na nossa jurisprudência, uma vez oferecidos embargos, declaração, e ainda que não respondia da omissão, considera-se para questionar a questão. Aí, o que raciocinei eu? Nessa parte inoficiosa, residual, o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento de mérito, o que leva à inutilidade de baixar os autos para julgar a parte omitida, cuja decisão de mérito já é sabida pela jurisprudência pacífica do Supremo. Eu só não estou mandando baixar, saúde, meu Estado, eu estou mandando baixar, porque exatamente a matéria já está madura para ser julgada, entendeu? Esse precedente que Vossa Excelência se refere é precedente... matéria pacífica, sobre a constitucionalidade da já estava sob o regime da repercussão geral. Já. Não sei se é repercussão geral, mas é a jurisprudência, jurisprudência pacífica. Hein? É pré-repercussão. É pré-repercussão geral. É pré. Mas é jurisprudência pacífica. A causa foi julgada originalmente em 2000. Pelo TRF da primeira região. Não, aqui, pelo Supremo. Aí surgiram os embargos de declaração. Sim. Aí, como o ministro Marco Aurélio destacou, continuou havendo omissão. E aí ele, então, dá provimento para baixar. Eu dou provimento já para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, porque o Supremo Tribunal Federal, nessa parte, também já declarou constitucional a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Então, essa tese que não foi apreciada já é pacífica aqui. Então, eu estou aplicando os precedentes, até por economia processual. Você baixar para aplicar uma tese que já é nossa. Ou seja, portanto, estamos de acordo que a matéria efetivamente não foi examinada no Tribunal Regional Federal, e o que Vossa Excelência sugere é que, sem embargo da sistemática da repercussão geral, a existência de precedentes consolidados que formam jurisprudência conduziriam nessa decisão. Eu acho que os precedentes consolidados formam precedentes. Na nova ótica do que é um precedente, forma precedente. Só não foi submetido ainda à repercussão geral, até porque nem vai ser, porque o Supremo já definiu essa questão. Como eu dizia, a compreensão que tenho encontra alguma dificuldade em estender a compreensão, nada obstante da existência dos precedentes referidos, mas que não poderiam e não estavam submetidos à repercussão geral, a um acórdão que manifestamente não se projetou para examinar essa matéria. Portanto, sem embargo de eventualmente voltar a reexaminar esse tema, mas nesse momento vou pedir vênia ao eminente ministro relator e aos ministros que já o acompanharam. Eu estou acompanhando a divergência do eminente ministro Marco Aurélio quanto à baixa para o exame pelo TRF da matéria que não foi julgada. É como voto, senhor presidente. Eu só gostaria aqui de, antes de continuar no julgamento, fazer um esclarecimento, e me corrija o eminente relator se estiver equivocado. O julgamento do RE propriamente dito não se deu nesse plenário maior. Não. Foi na segunda turma.
E na segunda turma, em 5 de dezembro de 2000, consta o seguinte, que o recurso que é do particular, Agropecuária Jales Machado Limitada, por maioria, foi conhecido e a ele dado provimento, nos termos do voto do senhor ministro Nelson Jobim, vencido o senhor ministro relator de outrora, que conhecia do recurso e lhe dava provimento para cassar o acórdão do tribunal, nos embargos de declaração, determinando que novo julgamento se procedesse por unanimidade. A turma cassou a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, lavrará o acordo do senhor ministro Nelson Jobim, ausente justificadamente neste julgamento o senhor ministro Celso de Mello. Segunda turma, 5 de dezembro de 2000. Depois, dado esse processo pela ministra Carmen Lúcia, que substituiu a cadeira do então ministro Nelson Jobim, os embargos de declaração foram julgados pelo Pleno. E o Pleno rejeitou os embargos de declaração, estes opostos pela Fazenda, pela União. Sobreveio estes segundos embargos de declaração. Como foram opostos contra acórdão do plenário, eles estão sendo julgados no plenário e, em razão das substituições nas cadeiras, o relator passou a ser o ministro Luiz Fux. Eu só gostaria de esclarecer, ministro Luiz Fux, porque no dispositivo do voto que Vossa Excelência gentilmente disponibilizou, está dito que se está acolhendo os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional com efeitos infringentes, é isso? E houve oitiva da parte contrária. Houve oitiva, ou seja, e desde logo julgar, ou seja, para negar provimento, então, ao RE do particular. Só presidente, porque há uma cláusula, pelo menos no voto que chegou às minhas mãos de Sua Excelência agora na bancada, há uma cláusula final em que Sua Excelência reconhece a irretroatividade para não ser alcançado o ano base de 89. Posso explicar? Sim. Senhor presidente, o que isso favorece... Até para fins de eventual proclamação ao final. Eu vou explicar em 2 frases qual é a nossa jurisprudência. A nossa jurisprudência diz o seguinte, a contribuição social sobre o lucro em razão da conversão da medida provisória em lei, em razão da medida da conversão, ela não obedeceu o período nonagesimal. O que não significa dizer que, obedecido o período nonagesimal, essa contribuição seja inconstitucional. Ela é constitucional, a nossa jurisprudência, desde que obedecido o período nonagesimal. Essa é a nossa jurisprudência. Então, é isso que eu estou fazendo, eu só não estou baixando para aplicar a jurisprudência. Eu só queria deixar claro, então, que o voto de Vossa Excelência, ao acolher os embargos... Ouvindo a parte contrária... Já ouvida a parte contrária, está dando efeitos infringentes para, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, negar provimento ao não está parcial provimento. Está no voto, está tudo explicado. Esclarecimento, senhor presidente. Eminente relator. Antes de tudo, eu queria cumprimentar Vossa Excelência no exercício da presidência, desejar todo sucesso. Apenas uma questão fática, trata-se na origem de uma ação ordinária que pedia a declaração de inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro do exercício de 90. Então, essa declaração essa retroatividade não aproveita a parte. Por isso que a opinião da Fazenda é que, nesse caso, o desprovimento é total, não há provimento parcial que aproveite o contribuinte, porque o pedido inicial já se fazia posterior à irretroatividade reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal relacionada ao artigo 8º da Lei 7988. A ação foi proposta foi a de que não se obedecer o período nonagesimal, no momento que a ação foi proposta. E aí que diz o Supremo, essa contribuição não é inconstitucional, desde que é respeitado o período nonagesimal. Então, por isso que é um aprovimento parcial,
porque ela só pode ser cobrada depois de transcorrido o período nonagesimal. Ministro, e quanto à anterioridade, que ela é dupla, né? A Vossa Excelência também ressalva o ano base de 89. Sim. Segundo a jurisprudência. O pedido, se me permite aqui, eu vou ao pedido. Em face do exposto, requer que seja presente a ação julgada inteiramente procedente para os seguintes fins. 1. Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a União Federal e a autora com relação à exação fiscal instituída pela Lei 7.689 de 88 e alterações posteriores no exercício de 90, como observou a Procuradora da Tribuna, face à manifesta inconstitucionalidade do diploma legal. Mas tem um pedido seguinte: condenar a União Federal a devolver a contribuição social recolhida relativa ao período base de 89, com a devida correção monetária acrescida de juros de mora aplicados a partir da data do recolhimento indevido. Portanto, o pedido também inclui o período de 89, pela razão pela qual se justifica, eu penso, a conclusão do ministro Fux. Olha só a conclusão. Quanto à aplicação da base de cálculo majorada para o ano base no 89, aplicando o entendimento do plenário no RE 183, reputo a inconstitucional, declarando a incompatibilidade da parte final do caput do artigo correspondente ao período base de 89 com a Constituição Federal, sem redução de texto, somente em relação ao inciso 2º do mesmo dispositivo, com a consequente reforma parcial do acordo proferido pelo Tribunal do Acordo, tão somente para excluir do ano base de 89 da aplicação da base de cálculo majorada pela lei e tal, cassando-se, por conseguinte, a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, dada a ausência de caráter protelatório. Presidente, vencido quanto à nulidade, porque concluí pelo provimento para baixar o processo. Coerente e com o voto proferido em 2000, e Vossa Excelência era o relator originário. Havia apreciação da matéria pela vez primeira pelo Regional Federal. No mérito, eu acompanho o relator. Perfeito. Cumprimento a sempre combativa e zelosa e competente procuradora da Federação Nacional, doutora Luciana, mas o pronunciamento do eminente ministro Luiz Fux, que conta com o acompanhamento dos eminentes colegas que já proferiram os seus votos, evita, inclusive, um embargo de declaração futuro, eventual, da parte particular, e eu penso que o posicionamento da advocacia pública é sempre no sentido de diminuir a carga de trabalho deste tribunal. E quanto ao desempenho da doutora Luciana, digo a Vossa Excelência que, para mim, foi uma perda ela ter tomado posse na Procuradoria da Fazenda, já que foi minha assessora. No gabinete aqui. Presidente, também eu acompanhei o eminente ministro Marco Aurélio na preliminar. Nada obstante superada esta questão, também estou, daí no mérito, acompanhando a conclusão do ministro Luiz Fux. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento, isso para ficar publicizado, porque esse é um caso curioso e nós sempre pensamos que já vimos de tudo e sempre parece algo diferenciado. Vejam que o recurso extraordinário foi julgado na turma. Quando sobreveio os embargos, ficou redator para o acordo o ministro Nelson Jobim. Relator originário, o ministro Marco Aurélio. Fiquei vencido. E quando isto foi julgado na turma, ele foi julgado na segunda turma. Quando a ministra Carmen Lúcia herda os embargos de declaração, nenhum ministro que participara do julgamento estava na segunda turma, porque Vossa Excelência já havia ido para... Vossa Excelência me permite, quando não que eu cheguei ao tribunal, julguei embargos declaratórios, né, relativos a acordo proferido em data anterior à minha posse. E aí, de maneira zelosa, a ministra Carmen Lúcia, então, trouxe ao plenário maior, na medida que não se encontravam mais nem ela mesma participara do julgamento inicial lá na segunda turma. Só para dizer, explicitar o porquê que um caso de embargo de declaração julgado no recurso originário na turma, ele veio a plenário. Mas penso que o ministro Eu não votei. Não votei. Desculpe, ministro Luiz Roberto Barroso.
Mas não é problema, porque eu essencialmente estou acompanhando, pedindo vênia à divergência, eu estou acompanhando o ministro Luiz Fux. Embora não seja um caso de repercussão geral, presidente, eu sempre gosto de ler a tese que embasou o meu voto, que é a seguinte: é constitucional a contribuição social sobre o lucro instituída pela Lei 7.689 de 88, sendo também constitucionais as majorações de alíquota efetivadas pela Lei 7.856 de 89, por obedecerem à anterioridade nonagesimal. Por sua vez, a ampliação da base de cálculo, conforme artigo 1º, inciso 2 da Lei 7.988, a fim de se compatibilizar com a anterioridade nonagesimal, só pode ser efetivada a partir do ano base de 1990. Portanto, essa tese sintetiza o voto do ministro Luiz Fux, e eu acho que, por economia processual e celeridade, eu acho que se justifica devolver isso já inteiramente resolvido, sem mandar baixar para o tribunal de origem, reconhecendo que, do ponto de vista do rigor técnico processual, talvez fosse o caso. Mas como eu acho que não há prejuízo e acho que se produz um resultado melhor para a Justiça, eu estou acompanhando a proposta do ministro Luiz Fux. Ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, eu trouxe um voto escrito, onde eu também fui reconstituindo todos os aspectos fáticos que ocorreram ao longo desse julgamento. Eu havia ficado, contudo, com uma ideia equivocada, pelo que agora depreendi dos debates, porque eu estaria acompanhando o ministro Fux no sentido do acolhimento dos embargos, concessão de efeitos infringentes, mas para negar o provimento ao recurso extraordinário. E vejo que Sua Excelência propõe que se dê provimento parcial ao recurso extraordinário apenas para observância justamente do período nonagesimal. Seria isso? É isso. Estou acompanhando Sua Excelência, esse aspecto tinha me passado despercebido, estava na linha proposta pela Fazenda. E, na verdade, os dois pontos questionados no recurso extraordinário era justamente a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da CSLL e a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei 7856 quanto à alteração da alíquota. Só que, no caso, como há um condicionamento ao período nonagesimal, é que seria um provimento parcial. Acompanhe, presidente. O ministro Ricardo Lewandowski. Eu acompanho agora. Eu, inicialmente, eu dava provimento ao segundo. Para negar seguimento. Sim. Sim, eu dava provimento também. Desde logo, eu improvia o recurso extraordinário integralmente, mas agora, com a chega da ministra Rosa, que, a meu ver, prestou os devidos esclarecimentos ao voto do ministro Fux, eu também eu provejo parcialmente o RE para respeitar o prazo nonagesimal. Eu não li, senhor presidente, está explicado. Não. Eu não tive acesso ao voto, talvez por alguma... Aquele embargo de declaração. Sim. É um caso antigo. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho o... Ministro Marco Aurélio já pronunciou o seu voto. Então, eu proclamo o resultado da seguinte forma. Por unanimidade, conheceram dos embargos. Preliminarmente, por maioria, entenderam, nos termos do voto do relator, para desde logo analisar o recurso extraordinário, vencidos em parte o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Edson Fachin, que entendiam pela baixa para pronunciamento de novo acórdão na origem, enfrentando a matéria. E, posteriormente, a unanimidade, deram provimento aos embargos de declaração, parcialmente com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso extraordinário da embargada. Esta é a proclamação. Vamos agora às listas.
ministro Marco Aurélio apregou a lista número 1 de 15 de agosto de 2018, na qual constam 2 feitos, e Vossa Excelência está desprovendo os embargos. Pergunto se há algum destaque. Qual é a lista, senhor presidente? Número 1 de 15 de agosto de 2018. Com 2 feitos. 2 feitos. Acompanho o eminente ministro Arlor. Todos de acordo? De acordo. Desprovidos os embargos, decisão unânime. Lista número 2, de 15 de agosto de 2018. Relatoria do ministro Marco Aurélio. São agravos 7 feitos que Sua Excelência está negando provimento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Negado provimento aos agravos, decisão unânime. Lista número 3, de 15 de agosto de 2018, do ministro Marco Aurélio. São recursos extraordinários, são agravos aos quais Sua Excelência está negando provimento em 2 feitos. Todos de acordo? De acordo. Negado provimento aos agravos, decisão unânime. Agora, a lista número 1, de 29 de agosto de 2018, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Aqui são 3 feitos. Sua Excelência está desprovendo os embargos. Há pedido de destaque do advogado do embargante, itens 1 e 3, ministro Marco Aurélio. O que se entende, presidente, em lista como destaque? O colegiado quer que eu leia o relatório e o voto? Nós furamos totalmente a lista. Sim, exatamente. Então, pergunto se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. Negado provimento aos embargos, decisão unânime. E agora a lista número 1, de 30 de agosto de 2018, com 5 feitos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência está negando provimento aos agravos. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, do negado. ministro Marco Aurélio. De acordo. Lista número 1, de 30 de agosto. 5 feitos. Não havendo divergência, negado provimento aos agravos, decisão unânime. Agora, listas de minha relatoria. Lista número 1, de 15 de agosto de 2018. Ação direta de inconstitucionalidade que eu estou julgando improcedente. Há alguma divergência? Não havendo, ação julgada improcedente, decisão unânime. De minha relatoria, lista número 1, de 16 de agosto de 2018, com 1 feito, ação direta de inconstitucionalidade 3418 do Maranhão, ação julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do artigo 45 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei Estadual 6.245 de 1994. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, ação julgada procedente, decisão unânime. Também de minha relatoria, a lista número 1, de 22 de agosto de 2018. Ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de medida cautelar que propõe a confirmação em maior extensão com proposta, desde logo, de conversão em julgamento de mérito para julgar definitivamente no sentido de julgar parcialmente procedente a ação direta e declarar a inconstitucionalidade dos incisos 1 e 3 e a expressão perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, ao acesso ao serviço público pela população em geral, ao trânsito de veículos e de pessoas do inciso 7 do artigo 2º, bem como do parágrafo 1º do artigo 3º, todos do decreto 14.827, de 28 de agosto de 2017,
Não, na verdade, divergência não há, senhor presidente. Apenas eu gostaria, se Vossa Excelência não se incomodar, eu acho uma matéria tão interessante, liberdade de expressão e reunião, eu gostaria de, apenas para efeito mesmo de estudar o tema. De vista. Eu ia fazer um registro, presidente, em relação ao inciso 7º do artigo 1º. O dispositivo assevera que é vedada a prática de qualquer ato que possa acarretar perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, ao acesso público pela população em geral, ao trânsito de veículos e pessoas, bem como degradação ou prejuízo ao meio ambiente. Portanto, aqui nós temos são 4 situações, né? Perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores, que me parece que faz parte do processo mesmo de manifestação. Perturbação ao acesso ao serviço público pela população em geral, me parece que essa é uma questão relevante, né? E perturbação ao trânsito de veículos e... É que no mesmo dispositivo misturaram-se questões... Por isso que eu acho bom fazer talvez por isso seja oportuno... essa a razão. É uma matéria inédita, eu quero... Porque se nós declaramos que é inconstitucional essa norma, significa que essas proibições seriam, de fato, inconstitucionais. E, claro, que não é compatível com a liberdade de reunião, por exemplo, impedir que as pessoas tenham acesso ao serviço público. Sim. Né? Então, piquete, né? Que façam piquetes ou coisa do tipo. Né? Então, a mim me parece que... mas acho que, diante do pedido de vista... Mas eu vou só trazer uns esclarecimentos. Então, eu proclamo, é uma lista de um único feito, eu vou proclamar o feito propriamente dito. Ação direta de inconstitucionalidade 5852 de Mato Grosso do Sul. Após o voto do relator, no sentido de confirmar a liminar e, desde logo, propor a conversão do julgamento de mérito, no sentido de julgá-la parcialmente procedente nos termos do voto proferido, pediu vista o ministro Luiz Fux. Lista número 1, de 5 de setembro de 2018, de minha relatoria. Também uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 3785 da Paraíba. Eu a estou julgando procedente. Pergunto se há alguma divergência. Peço anotar a suspeição, presidente. Firmada a suspeição do ministro Luiz Roberto Barroso, proclamo que a ação foi julgada procedente à unanimidade. Lista número 2, de 5 de setembro de 2018, agravo regimental não provido com imposição de multa. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, essa é a proclamação à unanimidade. Lista número 2, de 6 de setembro de 2018, de minha relatoria, com um feito, ação direta de inconstitucionalidade 5111 de Roraima, ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Há alguma divergência? Presidente, eu peço vênia apenas para não modular o pronunciamento. Então, a unanimidade foi julgada parcialmente procedente a ação e, quanto à modulação proposta, a maioria decidiu pela modulação, vencido nesta parte o ministro Marco Aurélio. Lista número 1, de 19 de setembro de 2018, de minha relatoria, ação direta de inconstitucionalidade 4820 do Amapá, procedência do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1696 de 2012 do Estado do Amapá. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, ação julgada procedente nos termos do voto do relator à unanimidade. Lista número 2, de 19 de setembro de 2018, de minha relatoria, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade 5257 de Rondônia, a qual estou julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e do artigo 2º, ambos da Lei 1864/2008, do Estado de Rondônia. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo divergência, ação julgada procedente nos termos do voto do relator, decisão unânime. E lista número 4, de 19 de setembro de 2018, de minha relatoria, também com uma ação direta da inconstitucionalidade, de número 4613, procedente do Distrito Federal, ação que estou julgando improcedente
Pergunto se há alguma divergência, não havendo... A 3 já foi apreciada também, a lista 3, né? A lista 3 foi. Já foi, né? Ah, desculpe, foi retirada, desculpe. Ah, foi retirada. A 3 foi também. retirada. Eu estou na lista 4. Aí da 2 pulou para 4. E a lista 4, Vossa Excelência acompanha, julga improcedente. Acompanho. Então, a unanimidade julgada improcedente, eu retirei a lista número 3. Ministra Rosa Weber, da relatoria de Vossa Excelência, apregou a lista número 1, de 8 de agosto de 2018, contém 2 feitos. Vossa Excelência aqui propõe que os embargos de declaração sejam acolhidos em parte para sanar omissão no tocante à necessária modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Penso que o ministro Marco Aurélio Sim, eu fico vencido na modulação. Alguém mais? Senhor presidente, eu só quero fazer um pequeno registro. Pois não. São 2 embargos de declaração relativos à mesma decisão. Um foi manejado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outro pelo Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul, que estava atuando como amicus curiae. Né? E os 2 dizem com a modulação dos efeitos, e eu estou propondo que ela seja feita nos exatos termos da jurisprudência do plenário majoritário. Eu cito todos os precedentes, inclusive deste ano e do ano passado, um da lavra do ministro Fachin, outro da lavra de Vossa Excelência. Mas eu pedi a palavra para registrar que eu o faço com muita alegria, porque hoje é a data magna gaúcha. Hoje estamos no 20 de setembro. Meus cumprimentos. Né? E é uma data que nós, gaúchos, celebramos com muita alegria. Né? O nosso 20 de setembro de 1835, quando se instaurou a República Farroupilha, a República Rio-Grandense. Então, é só para fazer esse registro, senhor presidente, e sempre à disposição dos colegas para eventuais esclarecimentos sobre o voto. Os eminentes colegas fiquem totalmente à vontade. Eu estou já anunciando o resultado, porque as listas são previamente distribuídas, são previamente os votos de conhecimento para dar... Mas é evidente que o relator e os colegas a qualquer momento me interrompam a qualquer momento, e ainda mais para um registro dessa tamanha importância histórica. Então, proclamo o resultado, que por maioria foram acolhidos na lista número 1, de 8 de agosto de 2018, com 2 embargos de declaração no mesmo feito, da relatoria da ministra Rosa Weber, em parte, os embargos para sanar a omissão e modular os efeitos da declaração, vencido no ponto o ministro Marco Aurélio. Lista de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, lista número 1, de 19 de setembro de 2018, trata-se de um feito, ação direta de inconstitucionalidade 5024 de São Paulo. Sua Excelência está julgando parcialmente procedente a ação. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, ação julgada parcialmente procedente, decisão unânime. Ministro Luiz Fux, que preside. Ministro Edson Fachin, lista número 2, de 22 de agosto de 2018. Trata-se de um feito, ação civil originária. Vossa Excelência está parcialmente conhecendo para dar parcial procedência. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, esta é a proclamação do resultado à unanimidade. Agora eu peço ao eminente ministro Luiz Fux, que penso que daí mesmo Vossa Excelência possa presidir o julgamento da próxima lista, na qual eu oficiei como AGU e, portanto, estou impedido. Passe ao ministro Luiz Fux, por favor. Cuidado que ele pode não devolver. Ele tem juízo. Vou propor como questão de ordem que se perpetue. Então, lista número 3 do ministro Edson Fachin, de 22 de 8 de 2018. Lista em ações de controle concentrado, ação direta de constitucionalidade 3863. Sua Excelência está propondo que a ação direta de constitucionalidade seja julgada improcedente. Há divergência? Não havendo, não devolvo a presidência. Ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência continuará, porque eu tenho que cancelar
a proclamação que fiz da lista número 2, agora há pouco, porque eu também estava impedido. Então, Vossa Excelência, a lista número 2, que agora está em mãos de Vossa Excelência. Lista número 2, do ministro Edson Fachin, ação civil originária 1224 de Pernambuco. Sua Excelência propõe a parcial conhecimento e parcial procedência, impedido o ministro Dias Toffoli. A divergência, não havendo, proclama o resultado. Agora, lista número 2, de 20 de setembro de 2018, do ministro Alexandre de Moraes. E agora eu me lembro quando eu sentava aí na ponta aqui as listas, mas chegam. Lista número 2, de 20 de setembro de 2018, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mas saudades daquela época. Lista dos relatores em ação de controle concentrado, um feito. Nesta lista, ação direta de inconstitucionalidade 1757, Vossa Excelência conhece parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade e, nessa parte, julga parcialmente procedente o pedido nos termos do voto proferido. Pergunto se há alguma divergência? Não. Não havendo, é esta a proclamação do resultado. Da lista 2, senhor presidente. Lista número 2, de 20 de setembro. Pleno acordo. Agora a lista número 3, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 20 de setembro de 2018. Também com um feito, a ação direta de inconstitucionalidade 3481. Sua Excelência está propondo a seguinte decisão. Julga procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade material do inciso 3 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 18 da Resolução 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, o eminente ministro nos obsequiou com o voto e a proposição, e aqui há uma questão interessantíssima sobre acesso à informação e manifestação do pensamento, de modo que, sem expressar divergência, mas querendo verticalizar o exame, com a devida licença, peço vista desta ação direta e constitucional 3481. Então, após o voto do relator na referida ação direta, no sentido de julgar procedente a ação, pediu vista o ministro Luiz Edson Fachin. Agora, a lista número 4, de 20 de setembro de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, também com um feito, ação direta de inconstitucionalidade 3536 de Santa Catarina. Sua Excelência está propondo o julgamento procedente do pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, sociedade de economia mista e empresas públicas estaduais, fecho aspas, constante dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6, inciso 6, artigo 12, caput, parágrafo único, artigo 16, caput, inciso 2 e 17, todos da Lei Complementar 226/2002 do Estado de Santa Catarina. Pergunto se há alguma divergência. Presidente, eu vou pedir vista desse caso especial. Então, após o voto do eminente relator, no sentido já proclamado, pediu vista o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência traz em mesa 4 avulsos, vou proclamá-los um a um. Avulso de 8 de agosto de 2018, Sua Excelência traz agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 457. Eu penso que todos são questão relativa a... Não vou proclamar um a um, de qualquer forma. Também. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 4571. Vossa Excelência está negando provimento ao agravo. Pergunto se há alguma divergência. De acordo com o relator, senhor presidente. Não havendo divergência, negado provimento ao agravo, decisão unânime. Agora também de relatoria do ministro Marco Aurélio, agravo regimental nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo, de número 880.317 de Minas Gerais. O eminente relator propõe conhecer do agravo e o prover apenas para excluir a multa por litigância protelatória. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo divergência, agravo providos nos limites do voto do relator, decisão unânime. Relatoria do ministro Marco Aurélio, avulso de 19 de setembro de 2018, com um feito, embargo de declaração no HC 134.055 do Distrito Federal. Sua Excelência está desprovendo os embargos. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, aqui o eminente ministro relator traz a debate um tema importantíssimo, que é a pretensão no âmbito, a prescrição no âmbito da pretensão executória. Eu gostaria de examinar a matéria, estou pedindo licença para pedir vista desse avulso
nos embargos divergentes, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso ordinário com agravo 786009. Não, esse que eu proclamei é o embargo de declaração no HC 134055. Avulso não, era no avulso anterior de 15/8. Você já proclamou o resultado. Ah, então é no anterior, desculpe. Aqui, ó. Não é embargo de agravo regimental, no embargo de declaração? Na verdade, o eminente presidente tem razão. Há 2 avulsos do eminente ministro Marco Aurélio do dia 19. E Vossa Excelência pregou os embargos de declaração no habeas corpus 134055, em relação ao qual acompanha integralmente o eminente ministro. Então, em relação aos embargos de declaração no HC 134.055, a unanimidade foram desprovidos os embargos nos termos do voto do relator. E agora passo ao avulso também de 19 de setembro de 2018, no qual o feito é o que apregou neste instante: embargos de divergência nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 786.009, procedente do DF. Após o voto do eminente relator, provendo os embargos de divergência para reformando o acordo recorrido, assentar a necessidade da preclusão maior quanto à defesa e acusação para ter-se o início do prazo prescricional da pretensão executória do Estado, pediu visto o ministro Luiz Edson Fachin. Pergunto aos eminentes colegas se há algum outro presidente, nesse caso que pediu visto ao ministro Fachin, é interessante mesmo, Sua Excelência, debruçar sobre a matéria. E eu tinha lançado na lista a necessidade de eu ler meu voto. Não vou fazer porque estará à disposição dos colegas, né? Nós ainda temos 20 minutos para o intervalo e já esgotamos a pauta. Mas se trata de saber se é possível cogitar da prescrição da pretensão executória quando o Ministério Público ainda não pode executar o título condenatório. Então, eu faço uma outra leitura hoje, né, do Código Penal, no que versa a matéria, né, mas o meu voto estará à disposição dos colegas. Agradeço a Vossa Excelência. Pergunto aos eminentes colegas se há algum outro feito a ser apresentado em mesa. Não havendo esgotado toda a pauta, inclusive todas as listas pendentes, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, desejando uma boa tarde e uma boa semana.